Conversas Criativas número 3. E hoje eu vou falar de um sucesso de público, de bilheteria, que eu gostei muito de ter feito, apesar de não ter participado, gente. Milagreiro. Conversas Criativas, para quem conhece o quadro, é um quadro onde eu falo sobre minhas obras dramatúrgicas que já fizeram algum sucesso, que já foram montadas por algum grupo aí do Brasil ou de Brasília e que marcaram a minha vida de certa forma. E Milagreiro não poderia ser diferente. E eu vou contar por quê. No ano de 2014 eu voltei do Rio de Janeiro, né? E aí eu queria fazer alguma coisa em Brasília para poder voltar à minha atividade teatral na cidade. Então, num belo dia eu estava deitado ouvindo a música Milagreiro de Djavan e Cássia Eller e de repente me veio a ideia: por que não fazer um espetáculo sobre essa música? Imediatamente sentei, fiz a sinopse e falei, cara, vou fazer. Fui lá no Facebook, que estava fazendo uma seleção de elenco para o espetáculo teatral, né? Juntamente com a Camila Ellen, que era a diretora artística do espetáculo, diretora de elenco. E aí fomos para as audições. Essas audições duraram mais ou menos aí um mês, né? Que a gente ficou nessa fase de seleção, de quem seria o personagem e tal. Isso foi se prolongando durante 2, 3, 4, 5, 6 meses. Até que conseguimos fechar um elenco razoável, porque muitas pessoas tinham desistido do processo porque tinham conseguido outras coisas, e aí mais uma vez a gente falou, caraca, essa peça não vai sair, mas vamos continuar tentando. Aos frigir dos ovos, o que aconteceu? A gente acabou montando a peça um ano depois do primeiro dia que a gente se encontrou para definir esse espetáculo. E não é uma peça que é difícil de entender porque que foi uma peça tão complicada. Era uma peça que misturava misticismo, religião, realismo fantástico e outras coisas mais. Bom, a história da peça é o seguinte. É a história do José, que era um rapaz que foi criado, né, para ser um santo. Porque quando a mãe dele o teve, ela perdeu essa criança e pediu para trocar a vida dela pela vida do menino. Então o menino voltou à vida e a mãe dele morreu. Essa tragédia já acompanhava a família dele, né? Aí ele começou a ser criado com o pai e, por ele ter sido fruto de um milagre, ele acabou sendo chamado de milagreiro. E aí romeiros do Brasil todo iam lá para onde ele morava para pedir consultas espirituais e tudo mais para esse menino. Só que ele acaba se desviando desse caminho espiritual que ele é designado a ter, porque ele se apaixona por uma garota chamada Lúcia, que vai com a mãe dela lá para ser consultada porque a menina é muito doente e a mãe dela vê nesse milagreiro a chance de recuperar a filha. Na verdade, isso é um plano da mãe dela para que a filha se case com o cara, porque ele é o mais famoso da região, né? E aí, conversa vai, conversa vem, entra na história o Pedro, que é o primo do José, que acaba disputando a Lúcia com Pedro. E no dia do casamento de José com Lúcia, ele acaba sendo abandonado no altar por ela, que foge com Pedro. José passa do garoto bom, ingênuo, sensível, para o rapaz rude, amargo, que se tranca dentro de casa e perde as esperanças com a vida. Nisso ele tem outras pessoas, outras entidades que aparecem durante o espetáculo para dar-lhes conselhos para que ele possa seguir, trilhar esse caminho aí que ele tem para trilhar no espetáculo, né? Temos uma cigana, temos um diabo e outros personagens também que aparecem na história aí para tentar desviar esse olhar dele em relação à vida e aos próprios sentimentos. Na verdade, José ele acaba descobrindo que ele realmente é uma pessoa que é humana e que ele tem sentimentos que qualquer ser humano tem, que muitas vezes foi inibido pela condição que ele tinha. E a história acaba que ele acaba fazendo um pacto com o demônio para que a Lúcia volte para os braços dele. Em troca disso, ele dá o filho que ela está esperando dele. Ele engravida ela e acaba dando o filho, né, em troca da Lúcia. E é claro que a peça vira uma tragédia, o José acaba virando um ser solitário, um andarilho pelo mundo. A peça vai se desenvolvendo e uma curiosidade dessa peça é que eu batalhei um ano inteiro para fazer esse espetáculo e no dia do espetáculo eu não pude fazer o espetáculo. Não pude estar presente no espetáculo porque eu estava morrendo no hospital. Tive a meningite, fui parar no hospital, fiquei 14 dias internado. No dia da estreia do espetáculo eu estava lá internado no hospital e não vi. Até hoje eu não vi essa peça, mas são um dos mistérios que envolve Milagreiro, né, gente? Uma peça como essa não poderia ser uma peça diferente, não poderia envolver tanta coisa se não fosse O Milagreiro. É uma peça que eu tenho muito carinho pelo todo o trabalho de toda uma equipe, de todas as pessoas que persistiram em continuar, né? Teve gente que desistiu, mas teve gente que falou, não, vou até o final mesmo. E no final acabou dando certo, foi um espetáculo lindo. Agradeço os atores, agradeço a direção, agradeço a todas as pessoas que estiveram envolvidas com esse espetáculo, que era um sonho meu e que foi realizado apesar de eu não ter participado diretamente disso.
Se você quiser ler o texto de Milagredo, você pode ir lá no Recanto das Letras, tá? www.recantodasletras.com.br/autores/Elmo Ferrer e você vai ler o texto da peça. Se você tiver interesse também, é só conversar comigo, tá bom? Beijos!